Sabe, quando eu percebo que uma mulher amadureceu e cresceu em Deus, quando ela não dá respostas reativas, quando ela pensa antes de responder. E é difícil. Principalmente para nós que somos impulsivas, mulheres fortes, determinadas. É muito fácil você vir com uma resposta pronta e às vezes não é a resposta certa. E Deus quer fazer a gente pensar, analisar antes de responder. O Senhor veio trazendo uma palavra ao meu coração hoje. E ela tem muito a ver com um dos inimigos que nós temos enfrentado nos últimos anos, na nossa geração. E antes de eu começar essa palavra, eu queria que você estendesse as mãos e orasse por mim nessa noite, orasse por a palavra que eu vou entregar. Pai, essa é a tua palavra, Deus. A tua palavra é santa, a tua palavra é poderosa. Pai, eu preciso do teu Espírito, eu preciso de revelação, de graça, para liberar aquilo que está no teu coração, Pai. Que eu transmita, que eu comunique, Senhor, as tuas filhas, a tua palavra, Deus, o teu evangelho, a tua palavra genuína. Ah, Deus, o alimento puro e verdadeiro que edifica a nossa fé, que nos leva a ser mais parecidas contigo, Pai, em nome de Jesus. Me dá graça nessa noite, Pai. Amém e amém. Desde que a pandemia veio, nós temos observado que as armas do inimigo mudaram. O inimigo tem atacado a mente. Mais do que nunca, nós temos visto como que as nossas mentes têm sido atacadas. Mas isso não é algo novo, porque se a gente for ler as Escrituras e a palavra de Deus, nós vamos ver que muitos daqueles que foram chamados a conquistar, a andar em caminhos que o Senhor tinha estabelecido, eles precisaram lidar com as suas mentes. Eles precisaram vencer inimigos que estavam na mente, morando na mente. O inimigo, ele vai tentar de todas as formas nos paralisar. E ele vai começar pela nossa mente. Quando a pandemia chegou, eu lembro que as pessoas falavam que mais do que o vírus que estava solto, era o espírito de medo e de morte que estava. Vocês lembram disso? O desespero. Eu lembro de um dia que eu fui no mercado, eu vi um homem todo empacotado no mercado. Eu levei um choque. Eu falei, meu Deus do céu. Ele tinha luva nas mãos. Eu falei, o que que essa mulher não fez para esse homem sair de casa desse jeito? E as pessoas tinham um espírito de medo muito grande. E muitas pessoas tiveram síndrome do pânico bem nessa época. E a gente começou a perceber o quanto que as doenças mentais aumentaram pós-pandemia. Isso eu tenho falado com muitos psicólogos, com muitas pessoas que trabalham nessa área de saúde. E o quanto foi um verdadeiro divisor. O quanto que as pessoas começaram a ser atacadas na mente. Mas, como tudo, a palavra de Deus, ela tem um antídoto de cura. E ela vai nos curar. A maioria das nossas guerras começa dentro da nossa mente. E se a gente não vence a nossa mente, se a gente não vence as guerras na nossa mente, é bem provável que a gente não vença as guerras fora de nós. Ontem, a gente estava assistindo o jogo do Brasil, o Brasil ganhou de goleada. Mas eu estava observando os jogadores entrando e conversando com o Telmo, eu falei o quanto que precisa ter um controle emocional, uma mente equilibrada para entrar num jogo como esse. O quanto que uma pressão dessa, ou quanto que uma mentalidade errada pode botar as coisas a perder. Isso num jogo. Agora, na nossa vida, o quanto a nossa mente não está estabilizada, quanto a nossa mente não está transformada, o tanto que nós podemos pôr a perder. E eu queria, o tema dessa mensagem é uma mente curada. Uma mente que foi tocada, curada pelo Senhor. Eu queria que você abrisse em Gênesis 32. Gênesis 32 é o primeiro livro da Bíblia. E o versículo
no versículo 20. Mas eu quero o versículo 20 na parte B, que diz assim: Jacó pensou: eu tentarei apaziguá-lo com os presentes que estou enviando à minha frente. Quando vir, quem sabe, ele me receberá amistosamente. Assim os presentes foram enviados à frente, enquanto Jacó passou aquela noite no acampamento. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. E quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e o deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. E qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com seus homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber o meu nome? Replicou o homem, e o abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e no entanto a minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. E até hoje o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril por causa do que aconteceu naquela noite em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó até aqui. Sabe, o Senhor começou a desenrolar essa palavra para mim. Toda noite a minha Bíblia fica do lado da minha cama. E às vezes eu leio durante o dia, às vezes pela manhã, eu não tenho muito horário específico. Mas agora eu estabeleci que todos os dias antes de dormir eu vou ler um pedaço da minha Bíblia, eu vou ler uma parte da Bíblia. Por quê? Porque eu descobri que quando você lê a Bíblia e você vai dormir, é bem provável que aquilo que você leu, você vai gravar na sua mente, vai ser a última coisa que você aprendeu naquele dia, vai gravar e vai fazer uma limpeza na sua mente. É lindo, porque assim, a maioria de nós lê pela manhã, isso é maravilhoso. Mas eu também comecei agora a praticar isso, a ler a Bíblia antes de dormir. E era algo que eu fazia quando eu era criança. Todas as vezes quando eu era criança, eu lia a Bíblia na minha adolescência antes de dormir, mas por pura religião na época, para Deus me abençoar, eu abençoar na prova, me abençoar em alguma situação. Mas agora eu leio com esse entendimento. E essa semana essa palavra veio ao meu coração. E eu queria trazer para vocês aquilo que o Senhor comunicou e ministrou comigo. A gente vê Jacó aqui, no primeiro versículo que eu li, ele disse assim: eu vou levar presentes para Esaú. Para te dar um pano de fundo, Jacó estava prestes a encontrar com o irmão que ele tinha enganado. O nome Jacó significa enganador. Se você vê a Bíblia, os nomes bíblicos, eles falam muito sobre a identidade daquela pessoa. É muito da cultura. E o nome Jacó era enganador. E Jacó, ele já começou enganando. A Bíblia diz que quando a mãe dele estava grávida, ela recebeu um ultrassom do céu, uma palavra que dentro dela existia 2 nações. E quando Esaú estava nascendo primeiro, primogênito, logo depois no calcanhar dele estava a mãozinha de Jacó no nascimento. E Jacó, ele comprou o direito de primogenitura de Esaú, que Esaú acabou vendendo para ele por um prato de lentilhas. Bom, Jacó não sabia como que encontrar o irmão, então ele envia presentes à frente. Mas sabe o que me chama a atenção? É que Jacó já havia recebido as promessas de Deus para a vida dele. Já havia visto milagres. Ele já havia prosperado, porque a Bíblia diz que ele sai da casa de Labão muito próspero.
Na verdade, ele não tinha nem família quando ele chegou em Labão, fugitivo do seu irmão. Mas ele sai desse lugar, constituindo família. Mas apesar de tudo isso, ele carregava uma mente doente. Ele não tinha ainda uma mente transformada. Ele possuía uma promessa de Deus, mas ele ainda pensava como Jacó. E eu quero dizer para você que nós podemos ver milagres, nós podemos receber promessas de Deus, nós podemos inclusive vivenciar o milagre de Deus na nossa vida, e nós ainda estarmos com a nossa mente antiga, sem acompanhar aquilo que Deus está fazendo. Faz sentido para você? Principalmente, tem muitas pessoas que sofrem disso. A dificuldade de desfrutar dos tempos bons. Parece que você não é merecedora. Muitas de nós, quando alguém vai dizer assim para a gente, ó, tá prosperando, agora você vai dizer assim, não, você vai tentar, não, imagina, não, que roupa linda, paguei R$30. Ou se você, escuta, ou se você recebe alguma coisa boa, aquela sensação, ai Deus, será que vai acabar? Ai Deus, parece que é mentira. Parece que vou perder a qualquer momento. Quem já teve essa sensação? Nós temos muita dificuldade de celebrar. Principalmente nós que andamos com Cristo. Nós temos uma mentalidade, muitas vezes, nós somos crentes da igreja, que a gente está sempre procurando uma luta nova. A gente caça a luta. Você pode observar que a gente tem dificuldade de contabilizar as gratidões, aquilo que nós... Olha, se você parar para pensar, você tem muito mais para agradecer do que reclamar. Mas se você parar para pensar que nos últimos dias a sua mente ficou focada naquilo que você não tem. A sua mente focou naquela guerra, naquela situação difícil. É tão engraçado que quem está na rede social vai me entender. Que às vezes você posta alguma coisa. Aí você recebe, eu recebo muitos directs de testemunho. Eu recebo muito. Pastora, Deus fez isso. Pastora, só que no meio daquele montante tem alguém às vezes me xingando. Tem alguém xingando. Pensa que parece que é muito mais fácil a gente cancelar os 20 testemunhos e olhar para uma pessoa que falou uma coisa negativa. Nós temos a tendência de olhar para aquilo que é negativo. Parece que a nossa mente foi configurada para contabilizar o que não temos. E isso não é novo. Eva passou por isso. Eva tinha todas as árvores do jardim para desfrutar. E Deus falou para ela, só não toca naquela da árvore do conhecimento do bem e do mal. O resto, filha, você desfruta de tudo. O que Eva vai fazer? Ela vai olhar para aquela árvore que ela não tinha. Deixa eu te falar, Deus está nos livrando hoje da síndrome de Eva. Se existem coisas que Deus falou para você não tocar, não toque. Mas seja grata por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Talvez hoje você vai precisar que o Senhor gire uma chave na sua mente hoje. Para que você pare de ter uma mente negativa, mas uma mente positiva. Eu já falei isso aqui, que eu fui no aniversário, entrei no aniversário de gaiato, de uma mulher de 90 anos. Eu fui no restaurante, ela estava fazendo 90 anos. E quando eu entrei no restaurante, a pessoa falou, ó, a senhora está lá no outro lado do restaurante fazendo 90 anos. Eu falei, que bênção. E eu pensei comigo, vou sentar desse lado, não estou no aniversário. E em todo momento que eu estava no outro salão, eu imaginava uma mulher muito velhinha, talvez até numa cadeira de rodas, com 90 anos e tal. Aí a pessoa disse assim, vem cá, eu quero te apresentar ela. Quando eu vou lá, eu vejo uma mulher que aparentava ter assim, ó, uns 70 anos. Linda, bem vestida, maquiada, andando para lá e para cá, cumprimentando todo mundo. Quando eu cheguei perto dela, a senhora está fazendo 90 anos. Ela, sim, muito lúcida, muito linda. E eu falei, primeiro assim, me conta esse segredo, sabe, de chegar a essa idade com toda essa mobilidade.
de chegar com essa beleza, de chegar com essa alegria, porque ela era muito alegre. E um dos segredos que ela me contou, ela disse assim: eu, a vida inteira, parei de olhar para o que me faltava e sempre agradeci por aquilo que eu tinha. Eu busquei ter uma mente positiva todos os dias. Ela diz assim, para mim, não existe difícil, não existe impossível. O difícil eu dava o jeito, o impossível eu entregava para Deus. Como nós temos a dificuldade de ter a nossa mente transformada. E às vezes a gente está anos na igreja. A gente está aqui na reunião. A gente está falando de Deus para as pessoas. Mas dentro de nós estamos passando dilemas terríveis e dores. Que o Senhor está falando, filha, para de focar nisso. Eu quero que você foque naquilo que eu estou fazendo. Deus sempre separa pessoas para falar com a gente, né? Maravilhoso. E se você tem, ore por essa pessoa. Tem um profeta na minha vida, um homem de Deus, que ele sempre aparece em momentos específicos. E eu sei que quando ele aparece, eu não tenho tanto contato com ele, mas quando ele aparece é porque Deus realmente quer falar. Eu lembro que quando nós estávamos, a Vitória estava orando para ver se era o Marco, o marido dela, se era o Marco a pessoa. Eu lembro que a Vitória estava muito angustiada. Nunca contei essa história para vocês, um dia eu vou contar ela completa. Mas, para testemunhar, ela estava muito angustiada. Ela falou para mim, mãe, eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa. Ela estava indo para um seminário nos Estados Unidos, em Dallas. Tudo pronto para ela viajar e ela não sabia. Deus, de repente Deus deu mudou. Né, mudou aquele plano. A Bíblia fala que nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Faça planos, organize a sua vida, mas entenda que Deus pode intervir nesse plano a todo momento. E ela estava tão nervosa e nós estávamos em casa. E de repente eu estou lá em casa com ela e ela com aquela cara de preocupada. E eu falei, filha, a mãe tem convicção no coração, mas é Deus que precisa colocar essa convicção dentro de ti. Eu já amava o Marco, gente. E aí eu lembro que na minha porta, bem assim, eu abri, quem que estava ali? O profeta. Eu falei, mas como que tu conseguiu entrar aqui? Num condomínio fechado. Ele falou, sei o que é? É que a minha cunhada mora aqui. Eu falei, sério? Mas ele não é da nossa cidade. Ele é de outra cidade. E agora ele está morando nos Estados Unidos. Eu falei para ele, mas como? Ele assim, aí eu fiquei sabendo, tu estava aqui e eu vim aqui. E já chegou falando em línguas dentro da minha casa. Eu falei, eita, que agora o negócio vai. Aí ele pegou a Vitória. E uma das palavras que ele falou assim, Vitória, eu vejo na sua vida um sim e um não. E você está perguntando para Deus, Deus, sim ou não? E Deus está falando para ti, filha, sim. Ai, Jesus. Aí, Deus está falando sim. E essa guria chorava. E ele falou assim, ó, e ele vai ser apaixonado por Jesus. O teu marido vai ser apaixonado por Jesus. E aí, gente, quando ele está ali, nós estávamos na mesa, bate outra pessoa na minha porta. Quem é? O Marco. Aí eu assim, pronto, agora está completo. Marco chega, a gente senta à mesa. O Marco está ali, ele olha para a Vitória, o profeta, olha para o Marco e diz, Vitória, ele é apaixonado por Jesus. Gente, não tinha dúvida de que era. Eu lembro também que esse mesmo profeta, anos atrás, quando a gente estava lá em Belo Horizonte, ele entregou uma palavra específica para mim, para o tema do que nós estamos vendo hoje como igreja. Só que há 4 semanas atrás, ele me trouxe uma palavra. E quando ele mandou a mensagem, eu já me arrepiei quando eu vi assim, ó, o nome dele no meu WhatsApp. E eu falei, ai Deus, antes de eu abrir a mensagem, eu falei, Senhor, guarda o meu coração, porque eu sei que ele é um profeta de Deus. E o profeta de Deus, ele não fala só aquilo que a gente quer ouvir. E ele trouxe uma palavra daquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. Ele falou, filha,
Eu vou até contar a palavra para vocês. Eu vi um caminhão de pedra chegando. E ele disse, eu perguntei para Jesus, o que são isso, filha? Deus, o que é isso? E o Senhor falou, filho, as pedras chegaram. Disse para minha filha, não olhar para o caminhão de pedras, mas olhar para a pedra angular, focar em Cristo. Quando eu recebi aquela palavra, eu sabia que Deus estava nos guardando e Deus estava já estabelecendo para nós que nós focássemos naquilo que era de Deus. E eu quero declarar para você não focar no caminhão de pedras, para você não focar naquilo que falta, para você focar naquilo que é de Deus. Peça hoje para o Senhor, Senhor, gira uma chave na minha mente. Eu não quero ter uma mente doente, uma mente que não acompanha aquilo que o Senhor está fazendo. Você quer viver milagres do Senhor? Você quer ver visitas proféticas de Deus na sua vida? Peça para o Senhor hoje. Sabe, Senhor, visita a minha casa, visita a minha vida. Então o Jacó, ele vivia tantas coisas, mas ele ainda tinha uma mente que não acompanhava. Quando ele foi ver o irmão, ele foi tentar de uma forma natural fazer o quê? Com as mãos dele. Quantas de nós tentam resolver os nossos problemas com as nossas mãos, com o nosso jeito? Existem pessoas aqui que já receberam palavras proféticas, mas ainda vivem governadas pelas mentiras do passado. E aí você não acessa aquilo que Deus tem para a sua vida, porque você está presa ao passado. Mulheres presas por culpa. Escuta, você já não é mais aquela pessoa. Por que você se relaciona com Deus baseado no que você viveu no passado? Deus está dando uma mente nova para você. Inclusive, dentro do seu casamento. Talvez você está passando por uma restauração no casamento. Você passou por uma restauração no casamento. E às vezes você se relaciona dentro do seu casamento baseado nos erros do passado. O Senhor está falando hoje para você. O Senhor te deu um casamento novo. Não seja pautada pelo que aconteceu. E a grande transformação de Jacó não aconteceu quando Deus o prosperou. Olha que forte isso. Ele tinha uma família, ele era próspero, ele tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. Tudo que ele fazia, gente, eu lembro de um dia minha avó me contar essa palavra. A primeira vez que eu ouvi sobre Jacó foi a minha avó que trouxe essa palavra para mim. Porque Labão, que foi o tio de Jacó, eu digo que para cada enganador, Deus vai tratar ele com um enganador maior ainda. Então, se uma pessoa engana as outras, pode ter certeza que ela vai cair na mão do enganador. Então, Jacó cai na mão de Labão. Labão era muito enganador. E a minha avó contou para mim essa história, ela é bíblica, que Labão mudava toda hora. Ó, as ovelhas, então, os bois malhados são meus e os lisos são seus. Quando ele via que os malhados estavam procriando mais, ele trocava. Não. Eu fico com os malhados e tu fica com... E a minha avó conta que Jacó, quando os animais iam beber água, ele pegava aquelas varas e cortava as varas, listava as varas, para que aos animais olharem para as varas, eles procriassem filhotes malhados e não lisos. Vocês acreditam nisso? Vocês lembram que antigamente as nossas vós diziam assim, não olha para coisa feia quando está grávida? Lembra? Gente, a minha avó me provou biblicamente. Assim, filha, ele colocava ali nas águas. Mas um dia, Deus falou comigo sobre essa palavra. Que vara na Bíblia significa liderança. Tudo que você vai ver de vara na Bíblia fala sobre liderança, cajado, aquilo que está à frente de líder. E a Bíblia vai dizer ali que conforme as varas era multiplicado. Por isso que numa igreja, conforme a vara é o rebanho. Conforme a mãe e o pai é os filhos. Se Deus tem feito listras em você, pode crer que o seu filho vai vir listrado também. Se Deus tem te permanecido liso, porque conforme aquilo que nós somos, a nossa liderança vai trazer
para o nosso rebanho, para aquilo que nós geramos, que é igual a nós. É por isso que muitas vezes a gente vai se ver nos nossos filhos e a gente se assusta. Não é? Você olha e diz assim, onde essa menina aprendeu isso, meu Deus? Né? Você se finge assim, que você não sabe, mas você sabe. E Jacó, ele, apesar de ter prosperado muito, ele não mudou a sua mente. Porque Deus sabe que uma pessoa nunca vai viver acima daquilo que ela acredita sobre si mesma. Sabe de uma coisa? Eu vou repetir isso. Para nós vivermos os planos de Deus, nós vamos precisar passar por cima da nossa mente e acreditar naquilo que Deus está apontando. Vai chegar uma hora, é incrível, você caminha com Deus, aí você vai vendo tudo se confirmando, e você vai dizendo assim, ai, amém, glória a Deus, tem hora que você não alcança mais, e você vai precisar caminhar mesmo não alcançando. A Bíblia diz, eu que tenho os pensamentos sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Mas quantas vezes nós nos relacionamos com Deus baseado numa mente adoecida, que não conhece o Deus que serve, uma mente de escassez, uma mente que não é de filiação, é de orfandade. E que Deus precisa vir com misericórdia e ofender a nossa mente natural para que a gente alcance aquilo que Ele tem. Essa semana dentro lá da minha casa, eu estava sendo atacada na minha mente e eu comecei, Pai, eu recebo os teus pensamentos ao meu respeito. Eu me despeço do passado e eu vou avante alcançar o prêmio por qual eu fui alcançada. Eu precisei declarar a palavra constantemente. O inimigo vai tentar, e ele vai tentar, às vezes não é na circunstância, é dentro de nós. É dentro da nossa mente. Que você não merece, que você não é digna, que você não deveria. Aí principalmente nós mulheres, a gente vai dormir, não sei se lá na sua casa como é que é, mas o Telmo em 3 segundos ele está dormindo. Meu Deus! Eu fico assim, eu tomo melatonina, eu tomo negócio de progesterona, eu passo creme no meu pé. 3 segundos ele está roncando. Ontem mesmo eu fiquei admirada, eu falei, Deus, o que é isso, Senhor? Mas a gente que é mulher, não sei se você passa, a gente começa a remoer tudo. Tudo que aconteceu naquele dia, e não dei conta daquele negócio. Não, mas amanhã eu vou conseguir. Amanhã tem que acordar tal hora, amanhã tem que fazer tal coisa. Sai, Satanás. E a gente fica ali, a mente. Agora, eu queria traçar um caminho, não só diagnosticar, mas traçar um caminho de cura, para que você possa botar em prática e trazer transformação para a sua vida. Você que tem guerra na mente. Gente, tem gente maravilhosa. Tem pessoas que eu mesmo conheço aqui na igreja, que são pessoas incríveis, maravilhosas. Mas por conta de uma prisão na mente, não dá para se relacionar. Não dá para nem chegar perto às vezes, porque a pessoa tem a mente cauterizada. Não entende. E a primeira cura que Deus faz é na identidade de Jacó. Quando Deus pergunta assim, qual é o teu nome? Quando Deus viu ele lutando, Deus não estava procurando uma informação, Deus estava provocando uma revelação em Jacó. E Jacó responde, eu sou Jacó. E naquela cultura, o nome é identidade. E Jacó ele estava dizendo, eu sou enganador. Eu enganei meu irmão, eu enganei meu pai, eu agora enganei Labão. Mesmo depois de 20 anos, mesmo depois de prosperar, mesmo depois de casar, ele ainda se definia pelo pior momento da sua história.
Mesmo depois de tudo, qual é o seu nome? Enganador. Às vezes Deus já fez tanta coisa na sua vida, mas quando o Senhor te faz uma pergunta, ou quando você entra num lugar que te coloca em xeque, você bota para fora aquilo que você pensa sobre você. Quer ver um exemplo? Quando você vai orar. Eu comecei a observar a vida de oração, minha vida de oração há anos atrás. Eu lembro quando eu começava a orar, era como se eu pegasse um chicote. E eu ficava me martirizando na oração. Eu ficava dizendo para Deus o quanto eu não prestava na oração. E um dia, Deus falou comigo: filha, eu já sei de tudo isso. Mas agora eu quero que você repita que você é minha filha. Que você é amada por mim. Que eu te amo. Que eu estou aqui para transformar a sua vida, a sua história. É exatamente isso que acontece com a gente. As pessoas dizem: quem é você? Ah, eu sou ansiosa. A tua história: eu sou rejeitada. Ah, eu fui abandonada. Me largaram. Ah, eu sou traumatizada. É sério, gente. Tem gente que só falta botar uma musiquinha triste. Qual é a tua história? Peraí, só um pouquinho, fundo musical. Em 1854, eu estava sentada. Mas Deus pergunta, e Deus está falando para mim e para você: quem disse que esse aí é o seu nome? Enquanto Jacó acreditava ser Jacó, ele nunca viveria plenamente como Israel de Deus. E é impossível viver uma identidade nova com pensamentos antigos. Deixa eu te falar, Deus já tinha um novo nome para Jacó. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Eu tenho uma nova mentalidade para você. Eu tenho um novo nome. Em nome de Jesus, a partir de hoje, você não vai dizer mais isso. Ah, eu sou, sabe o que é? Divorciada. Ah, você não vai começar falando pela parte do passado triste da sua história. Você vai dizer: eu sou muito amada por Deus. Você vai mudar essa chave em nome de Jesus. Você vai começar contando as vitórias, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Então me corrigiu semana passada. Eu comecei a me lamuriar. Ah, porque tal coisa. Daí ele falou: já percebeu que tu está reclamando de coisas que tu orou? Eu falei: é verdade, olha para mim, está agradecendo. Nós temos uma facilidade enorme de perder a mente que Deus quer que a gente tenha. E um segredo: o arrependimento é uma mudança de mente. E eu queria muito que você abrisse em Romanos 12:2. Mas não só abrisse em Romanos 12:2, mas se você puder pegar essa palavra de Romanos e anotar em algum lugar bem visível lá da sua casa. 12:2. Deixa eu só achar Romanos na minha Bíblia aqui. Oh, meu Deus. Gente, achei. Romanos 12:2. Que diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Algumas traduções falam: não se conforme com a forma desse mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para vocês. É incrível que Romanos não está, Paulo não está falando aos Romanos, está falando assim: ó, Deus vai mudar o coração de vocês, Deus vai fazer uma mudança espiritual. Vocês vão falar mais em línguas, vocês vão... Não, você está falando de... Deus vai provocar uma mudança na mente, na forma de pensar. Provérbios vai dizer que assim como o homem pensa, dentro dele ele é. E você é guiado pela sua vida de pensamentos. Eu já lutei tanto com a minha mente. Eu lembro de uma vez, quando eu era pequena, eu sempre sonhava que eu estava em alguma situação eu não estava preparada quando eu era pequena. Isso refletia muito
as faltas que eu tinha dentro de mim. Então, se eu ia apresentar alguma coisa no sonho, eu estava sem sapato. Ou o sapato não me servia. Ou eu estava sem a bolsa que era necessária. Alguma coisa estava me faltando nos sonhos. Sempre eu sonhava com isso. Sempre pensava assim. E isso refletia na minha vida. Eu lembro de muitas vezes, de eu me arrumar. E até na época que eu comecei a ministrar, eu dizia, ai Deus, eu estou me sentindo tão feia com essa roupa. Ou eu não deveria ter falado aquela palavra. Eu lembro de uma ministração que eu ministrei, preguiça espiritual. Muita gente conheceu por conta dessa palavra. Eu lembro que depois que acabou de eu ministrar essa palavra da preguiça espiritual, que eu falei sobre isso, eu desci assim, aquelas escadas, eu fui lá atrás, eu falei, ai Deus, eu não deveria ter falado sobre isso. Parece que nada da minha palavra encaixou. Parece que eu falei coisa com coisa. Hoje é uma ministração com quase 3 milhões de visualizações. Pessoas me chamam falando de como aquela palavra mudou a vida delas. Mas eu caminhava não em cima do que Deus estava fazendo de novidade. Eu estava caminhando na minha mentalidade antiga. E eu lembro o dia que Deus falou para mim, para você conseguir caminhar em cima do que eu tenho, você vai ter que mudar a sua mentalidade. E é primeiro a respeito de como você se vê. E tem muitas mulheres aqui que carregam potencial, que são inteligentes, foram chamadas por Deus, autorizadas, foram inclusive, você tem o dom naquela área, mas você se esconde por medo. E Deus está falando assim para você, muda a sua mentalidade para viver aquilo que eu tenho para você. Você chega num lugar, você se sente rejeitada. Não é as pessoas que te rejeitam, é uma guerra sua na sua mente. E Deus hoje, Ele vai curar a gente. Porque quando uma palavra, é como se ela fosse uma denúncia. E Jesus, quando Ele veio, Ele começou falando assim, ó, arrependei-vos. E a gente pensa, a gente olha para o arrependimento, a gente vê choro. Quando você fala assim, a fulano tem que se arrepender, ou a igreja tem que se arrepender, a gente já logo pensa, muito choro no chão. Mas o arrependimento, a palavra raiz de arrependimento é metanoia. Arrepender é mudança de mente. Já pensou? A gente às vezes pensa que arrependimento é choro. Muitas vezes a gente vive um remorso. Que a gente chora e dali a pouco está fazendo tudo de novo, igual. Mas arrependimento é metanoia, é permitir uma mudança de mentalidade. Eu estava estudando uma psicóloga cristã americana e ela falou algo muito forte. Ela disse que a nossa mente não foi criada para ficar sem rédea. Eu e você não podemos deixar a nossa mente, os nossos pensamentos sem rédea. O que isso quer dizer? Por isso que a Bíblia fala o quê? Leva todo pensamento cativo a quem? A Cristo. E isso não é Deus que faz por nós. Eu e você precisamos fazer. Você pode controlar os seus pensamentos. Você pode controlar no que você pensa. Principalmente pessoas ansiosas que estão aqui, que você tem crise de ansiedade. É medo. Ansiedade é medo. Como que vence? Muda o pensamento. E por que, gente, que a crise de ansiedade ela dá à noite? Você já se perguntou por isso? Por quê? Que é quando está anoitecendo. É quando... Eu estava estudando também sobre isso. Que é quando... Tem uma área, eu não sou... Tem as psicólogas aqui de plantão, eu não sou expert no assunto. Mas existem áreas no nosso cérebro que relaxam à noite, como que elas não estão em alerta. E essa área do medo, ela aflora. E é como que aquilo que é tão pequeno fica enorme. Gente, eu lembro de um dia, eu não queria viajar aquele dia, eu ia ministrar em São Paulo. Eu não queria viajar para São Paulo. Tinha sido uma semana muito difícil. Eu vou me expor aqui para que você entenda isso. E eu lembro que eu comecei com uma dor no meu peito. No peito esquerdo. Uma dor. E essa dor, ela começou a dar fisgada no peito.
fisgada, forte. Eu nunca tinha sentido tanta fisgada. Pronto, na minha mente eu já estava com câncer. Eu falei, diante de Deus, eu comecei a chorar. Pai, me cura, Deus, de madrugada. Tomei um remédio para dor, para fisgada, mas na minha mente, à noite, eu estava com uma doença muito ruim. E que eu já não ia mais nem viajar, porque eu ia direto para o hospital. Escuta essa. Acordei 5 da manhã para ir para o aeroporto, caindo com a dor. Liguei para o meu médico, coitado do meu médico, ele congrega com a gente. Ele estava dormindo. Não atendeu, depois ele me ligou, ele disse, o que houve? Eu falei, eu estou olhando porque eu estou... Eu saí de perto assim das pessoas, eu falei, eu estou com uma dor no meu peito. E eu acho que é um câncer. Ele começou a rir, ele falou assim, mas... Como que tu acha isso? Tu sentiu um caroço, alguma coisa? Eu falei, não, mas eu tenho quase certeza. Gente, diante de Deus. Aí ele falou assim, não, fica calma. Ele viu que o negócio era na mente. Ele falou, fica calma. Ministra aí, vem que nós vamos fazer um exame. Eu disse, então tá. Daí ministrei com aquela coisa no meu coração ruim, aquela angústia. Sabe aquele negócio aperto aqui, ó. Cheguei de viagem, não falei nada para ninguém. Fiquei com aquilo dentro de mim. Daí, fui marcar o exame. Ia demorar, graças a Deus, a moça que era do exame congrega com a gente. Ela falou, ai pastora, é a pastora Viviane. Eu falei, pelo amor de Deus, marca esse exame hoje para mim. Faz alguma coisa, agora. Ela disse, olha, desmarcou uma que eu vou te encaixar. Eu disse, então me bota aí. Fiz mamografia. E fiz um ultrassom. Com certeza, gente. Para a glória de Deus, ela falou assim, olha, saudável. Peito saudável. E fiz ultrassom e eu falava assim para o médico, procura bem, procura. Não, tu é saudável. Está tudo certo. Meu médico pegou os exames, olhou para mim e falou, vai te curar na tua mente. Por quê? Porque existem ataques que vão vir na nossa mente. Eu estou falando isso, mas quantas de vocês já... Cenários. Quantos cenários você já montou? Que foi o diabo que desenhou. Não foi Deus. Por que é difícil acreditar naquilo que é de Deus? E a gente acredita tão piamente naquilo que é do diabo. É um grande exemplo, eu já falei aqui. Se eu botar um carro com laço lá na frente, dá um número para cada uma, e dizer, eu vou sortear o carro, você vai dizer dentro de você, com certeza não é eu. Ah, não vai ser eu, porque olha o tanto de gente que tem aqui. Ah, agora eu digo assim, olha, tem uma pessoa aqui que está com uma doença, e Deus vai me mostrar quem é eu. A gente tem mais fé, eu digo para você, é uma mudança de mentalidade. Gente, eu tenho que aprender com as minhas filhas, porque assim, quem teve pai presente aqui? Você é diferenciada. Elas estão jogando tênis, né? Jogando aquele esporte lá. Aí fizeram um torneiozinho, um joguinho. E tinha pessoas melhores que elas, que estão treinando há mais tempo que elas nesse jogo. A Isabela, chegou o instrutor, falou, a gente vai fazer agora um treino. E se é eu, olhando para o oponente que já está há mais tempo do que eu, treinando, eu estou assim, vou perder de certeza, mas já vou me acostumar com a perda. A Isabela, querida, você não sabe com quem você vai jogar. Diante de Deus. Começa a tremer as bases, porque tu vai ver agora que vai pegar a raquete. E ela ganhou. Ela ganhou. Pode aplaudir o Senhor. Porque assim como você pensa, você é. Se você já se vê como uma derrotada, você vai viver derrota. Mas se você se vê como uma vencedora, você vai vencer. Você tem que olhar para as coisas e dizer, não, eu vou vencer. Isso não vai me derrubar. Eu vou conseguir. Posso ouvir um amém? E a palavra diz assim, olha querido, teu nome já não é mais Jacó, hoje eu vou mudar tua mentalidade. Teu nome vai ser Israel.
meu príncipe, não mais enganador. O Senhor está falando para você, não mais enganadora, não mais abandonada, não mais rejeitada, mas amada. E Deus, Ele não muda apenas a circunstância, Ele muda as nossas interpretações. Jacó estava morrendo de medo de Esaú. Mas Deus nunca falou sobre Esaú, Deus estava falando para Jacó. Porque o nosso maior inimigo não é aquele que está fora de nós, é o que está dentro da gente. Às vezes você não está desfrutando de algumas coisas porque a sua mente está te matando. Quantas vezes a gente quer que Deus mude as pessoas ao nosso redor e Deus está falando, eu preciso mudar é você. A transformação começa quando a gente se renova. É igual, a gente percebe muito isso quando já viu aquelas mães que têm aqueles filhos mais velhos dentro de casa. Aqueles filhos de 40 anos são os bebezões. Toda família mais ou menos tem uma história dessa. O cara se casou, separou, casou, voltou para a casa da mãe. Aquela vida mal resolvida, ou se não casou, ficou solteirão, ficou junto lá. Dependente do pai e da mãe, o cara nunca cresce, é um problema. E essa mulher está sempre orando e buscando ajuda para o filho. Mas a ajuda que ela ia fazer era empurrar o filho do ninho. A ajuda que ela dá para crescer era simplesmente ela deixar essa pessoa ser livre e viver. Quantas vezes a mudança não está na outra pessoa, mas está na nossa atitude que nos falta? Quantas vezes você vai precisar impor respeito e dizer, aqui não. Comigo você não faz mais isso. Desse jeito você não fala mais comigo. É você que tem que mudar. A mudança vem de dentro. Agora, escuta o que eu vou falar. A nossa mente possui um piloto automático. Durante anos, Jacó aprendeu a sobreviver enganando. Tudo era estratégia. Tem gente que é assim. Vive na estratégia, na base do rolo. Eu dou um jeito. Para o mundo pode até parecer bom, mas quando você vai viver aquilo que é de Deus é muito ruim. Tudo era controle. Tudo era na base do medo. Mesmo depois de conhecer Deus, o seu cérebro continuava funcionando como antes. Assim somos nós, muitas vezes. Criamos caminhos, pensamos automaticamente, interpretamos automaticamente. Ah, fulano não presta. Será que fulano não presta mesmo? Será que nos nossos julgamentos tem verdade? Será que a gente não pensa desse jeito porque a gente aprendeu a pensar desse jeito e a gente está muitas vezes criticando aquilo que Deus está aprovando? Eu não sei você, mas quando a gente começa a dirigir muito tempo, às vezes a gente faz trajetos e a gente não lembra como chegou até ali. Não sei se já aconteceu com você que dirige. Já aconteceu comigo outro dia. Deus, como eu cheguei aqui, eu nem sei. Acho que eu estava nos meus pensamentos, eu fui dirigindo e indo. A nossa mente, muitas vezes, ela tem um piloto automático. Tire o piloto automático da sua mente. Hoje, você vai precisar resgatar o controle da sua mente. O medo não controla mais. A dúvida não controla mais. Você vai viver milagres, a começar pela sua forma de pensar. Principalmente quando a gente começa a reagir automaticamente. Sabe, quando eu percebo que uma mulher amadureceu e cresceu em Deus, quando ela não dá respostas reativas. Quando ela pensa antes de responder. E é difícil. Principalmente para nós que somos impulsivas, mulheres fortes, determinadas. É muito fácil você vir com uma resposta pronta e às vezes não é a resposta certa. E Deus quer fazer a gente pensar, analisar antes de responder. É preciso mudar o caminho dos nossos pensamentos. E a neurociência vai dizer, e a psicologia vai falar, que eu estou usando muito isso que a gente está falando sobre mente, que o nosso cérebro ele tem uma neuroplasticidade, ele pode fazer novos caminhos. Eu já falei sobre isso. Por exemplo, uma menina que foi abusada sexualmente, a área da sexualidade dela passou pelo abuso. A primeira, isso é muito forte, gente. A Bíblia fala sobre a primeira menção. Tudo que é a primeira menção na nossa vida tem o poder de gravar muito. Você vai perceber que alguns traumas que às vezes nós carregamos foram de primeiras menções. A primeira vez de algo.
Isso tem uma carga muito significativa. E quando uma menina, ela passa pelo processo de abuso, ou ela vai entrar na sexualidade de uma maneira errada, através da pornografia, que acontece com muitas, que vão descobrir através de uma situação, de uma cena. Quando essa menina cresce, ela vira uma mulher, ela vai se relacionar mesmo no casamento, todas as vezes que ela vai se relacionar, essa área da vida dela passa pela lembrança do abuso. Isso não é... Quantas vezes nós, como pastores ou psicólogos, que conversam com pessoas, e aí pensa, como que cura isso? Crianças que vêm de orfanatos, lugares. Eu mesmo tenho tratado agora uma moça que morou a vida inteira num orfanato, ela nunca foi adotada. Com 18 anos ela saiu. Pensa toda a forma de abuso, de maus tratos que essa menina passou. Quando ela chegou aqui na igreja, ela era um menino. Cabelo cortado, tomava hormônio masculino há mais de 8 anos e ela se declarava o nome de um homem e ela era um menino. Tanto que quando ela veio falar a primeira vez comigo, eu falei, desculpa, mas eu não converso com homens. Eu não aconselho homens aqui na igreja, é meu marido. E ela falou assim, mas é sobre mulher. Eu falei, pior ainda. Eu não vou falar contigo sobre isso. Eu aconselho mulheres, o Thelma aconselha homens. Eu nem desconfiei que ela não era uma mulher. Porque ela tinha tudo, gente. A calvície, mas tudo. Barba, tudo. E aí, ela já tinha ido falar com o Thelma. E o Thelma tinha dito para ela vir falar comigo. E o Thelma, você vai te procurar uma moça, mas parece que é um homem. Eu falei, já procurou. Então, ela se converteu e contou a história dela. Aí eu conversei com ela. E ela me contou a história. E eu falei, agora é uma mudança. E ela falou, mas Deus já fez. Eu estava sentada, ela disse, um dia ela estava sentada aqui no culto. E Deus falou para ela, não te chamo de o nome que ela tinha, mas o seu nome é tal, o nome de nascimento dela. Aquele dia eu entendi quem eu sou. E agora eu quero resgatar o meu verdadeiro nome. Quem eu sou. E gente, domingo ela estava aqui. E ela estava de casacão assim, bem bonita. Ela olhou para mim, você está gostando? Ela, que eu estou cuidando dela. Estou feminina? Eu falei, tá, e está ficando bem bonita. E está crente, está amando o Senhor. E está tendo a vida transformada. Aí ela falou assim, eu vou contar para vocês. Ela falou assim, meu sonho era fazer faculdade, mas eu nunca pude. Nunca pude fazer uma faculdade. Daí eu falei assim, mais do que pastores, você tem aqui pai e mãe, eu e o Temo, a gente vai pagar a tua faculdade. E ela vai se formar daqui a pouco. E a gente está lá pagando a faculdade dela, acreditando nela. Mas é uma mudança. Todos os dias, uma mudança. Ressignificando. E aí a Bíblia, ela é incrível porque existe essa transformação, essa metanoia, mas a ciência descobriu bem tempos depois que o nosso cérebro tem essa neuroplasticidade. Isso quer dizer o quê? Que aquele caminho que passou pelo abuso pode ser esquecido. Sabia disso? E um novo caminho neural pode se formar, que não passa mais pelo abuso, passa pela cura. Eu estava vendo um vídeo de novos caminhos neurais se formando. Se você nunca viu, faça isso, bota no YouTube. Caminho neural formando novo pensamento. É lindo quando os neurônios, é isso, né? Acabam se conectando. Porque a neuroplasticidade é uma nova forma de pensar. A Bíblia já falava isso. Deus vai mudar caminhos neurais hoje aqui, eu creio. E Deus, Ele precisa curar a mente para confiar novos territórios para nós. Porque antes de Jacó encontrar Esaú, ele precisou encontrar Deus. Antes de Deus fazer as curas na sua família, trazer restauração nos relacionamentos, curar você, você vai precisar encontrar Deus no meio do caminho. Eu lembro quando eu me converti, de verdade, depois da nossa separação, quando a gente voltou, que eu me converti.
Foi tão lindo, Deus, gente, foi tão maravilhoso. A conversão é algo tão incrível, o novo nascimento. Porque o Espírito Santo, ele não acusa, ele convence. E eu lembro que a primeira coisa que Deus falou assim para mim: filha, você vai começar agora a restaurar, você vai agora lá na casa do seu pai e da sua mãe. Você vai pedir perdão para o teu pai e para a tua mãe. Lembra, mãe? Eu fui lá, tremendo de medo, que eu nunca tinha tocado nesses assuntos com meus pais. E o Senhor, você vai redimir a sua história lá da raiz. Eu lembro que eu fui lá pedir perdão para o meu pai, para minha mãe. E eu nunca mais fui a mesma. E eu comecei a indo restaurar, mas primeiro eu tive que encontrar quem primeiro? Deus. Jacó precisou, porque se Jacó tivesse aquela mente antiga encontrando o irmão, ele ia estragar tudo. Uma coisa que aconteceu foi que Jacó, quando ele pede perdão para o irmão recebe ele. É lindo o que acontece. E Esaú faz um convite. Ele diz assim: Jacó, vem andar comigo, já que a gente se consertou, já que houve perdão, vem andar no meu ritmo. Eu estou indo para tal lugar e nós estamos indo. Jacó observou que mesmo que os dois tinham se consertado, se ele andasse no ritmo de Esaú, Jacó ia botar a perder aquilo que Deus tinha dado para ele. E Jacó fala o seguinte: pode ir no teu compasso, porque se eu seguir o teu compasso, os meus animais, as minhas crianças, a minha família pode perecer no meio do caminho. Quando você primeiro se encontra com Deus, você começa a entender que conserto é uma coisa, caminhar junto é outra. Andar no ritmo do outro é outra. Deus começa a te dar sabedoria nos teus relacionamentos. Você não anda conforme o que o outro está andando. Você tem o passo cronometrado pelo Senhor. É o Senhor que diz como que você tem que andar. E Peniel, ele deixou uma marca. Jacó saiu mancando. A maioria das pessoas só vê a manca, né? Mas Deus, olha que interessante, na cultura bíblica, a coxa representa força, estabilidade. E Deus não tocou Deus não tocou a cabeça dele, mas atingiu o lugar onde Jacó mais confiava para permanecer de pé. A partir daquele dia, Jacó precisou depender de Deus para caminhar. Isso revela um princípio: uma mente curada nasce quando Deus quebra a nossa autossuficiência. Deus vai tocar e vai deixar você manco para as pessoas, mas você completamente dependente de Deus. Com a sua mente curada e sarada. Eu quero declarar hoje um novo nome sobre você. Eu quero declarar que esse lugar aqui é Peniel de Deus para a sua vida. Ainda que você saia mancando desse lugar, Deus vai mudar a sua mentalidade. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. E é incrível que depois de Peniel, ele podia liderar uma nação. Jacó já não era o mesmo, ele era outro. Ele tinha uma nova autoridade. Ele pensava como um príncipe de Deus, como Israel. Hoje o Senhor está mudando a sua mentalidade aqui. O Senhor está trazendo mudanças. Você que tem enfrentado um ciclo vicioso. Você que percebe. É incrível que... Escuta o que eu vou falar para você. Quando a gente está no meio de uma crise, a gente tem vontade de fugir. Mudar de cidade, mudar de ciclo, mudar de igreja, mudar tudo. Porque na nossa cabeça, o problema está fora de nós, não dentro de nós. E muitas pessoas fazem essa transição de maneira errada. Porque não é errado transicionar. Quando Deus nos transiciona, eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Mas quando eu me transiciono a partir daquilo, das minhas feridas, daquilo que eu penso, daquilo que eu não resolvo, das áreas não resolvidas da minha vida, eu vou reproduzir no lugar novo que eu estou tudo aquilo que eu vivi no lugar antigo. Porque a mente reproduz exatamente aquilo. Gente, é impressionante. Eu e o Thelma, a gente já enfrentou tantas situações aqui na igreja de pessoas que vieram de lugares onde a pessoa era... ela se sentia presa, se sentia... E era incrível o quanto aquela pessoa queria reproduzir aquele ambiente aqui dentro.
Ela dizia, mas eu me sinto preso. Daí a gente perguntava, mas quem que está te prendendo? Quem está fazendo? Não tinha. E eu sempre dizia, está dentro de você essa prisão. Você precisa romper essa prisão. Então, muitas vezes, com essas transferências erradas, a gente acaba reproduzindo fora de nós aquilo que está dentro. Só muda o personagem, acaba vivendo as mesmas situações. Mulheres que repetem relacionamentos com o mesmo tipo de homem. Outro dia mesmo eu estava vendo uma mulher que se separou de um homem, que ele tinha problema com drogas, e vivia sempre drogado, fugia, 5 dias desaparecia, voltava, eu enfrentei com ela esse sofrimento, ajudei ela até que os dois se separaram. Eu falei, meu Deus, queria tanto que esse casamento fosse restaurado, mas não teve jeito. Essa mulher separou, se afastou, agora me vem com uma pessoa no mesmo nível, drogado. Eu falei, meu Deus, como que consegue repetir o mesmo padrão de relacionamento? Porque a mente não mudou. A mente é uma prisão. E a gente acaba sempre reproduzindo aquilo que está dentro de nós. Escute, o Senhor quer mudar você hoje. Ele quer vir curar você hoje. Padrão de comportamento, de relacionamento na sua mente. Como você se relaciona com as pessoas. A forma como você vê as pessoas. O Senhor vai fazer uma mudança nos seus olhos hoje. Em nome de Jesus, você vai olhar para as pessoas de forma diferente hoje. Não mais com crítica, não mais com ira, não mais com orgulho e soberba, mas olhar com o coração de Deus. Talvez você se vê sempre como uma derrotada, alguém que não merece. O Espírito Santo hoje vai vir com cura. E se essa palavra pegou você de jeito, eu quero orar por você nessa noite, eu quero te abençoar. Se você precisa de uma transformação na sua mente, você assim, essa palavra foi para mim, eu queria que você viesse aqui. Eu quero orar por você, você que tem enfrentado guerras na sua mente. A forma como você pensa. Eu quero orar por você, vem cá. Dá esse passo de fé aqui nessa noite. Você vai mudar estruturas de pensamento. Não importa a maneira que você foi gerada. Não é o seu DNA que vai apontar o que você vai viver nos próximos anos. É a sua resposta hoje. Você vai pedir, Espírito Santo, gira essa chave na minha mente agora. Toda essa mente de escassez, de derrota. Às vezes você é hipocondríaca, você vive arrumando doença. Se sente rejeitada, deixada de lado. Tem sido difícil se relacionar. Tem sido difícil sair de casa. Tantas prisões, tantas amarras. Até se relacionar com Deus, às vezes você luta com o pensamento que Deus não te ama. Que Deus não te chamou, que Ele não te escolheu. Hoje é Peniel para você aqui. Talvez você vai sair daqui mancando. Deus vai tocar na tua autossuficiência, no teu orgulho. Pessoas que estão aqui, que são, talvez nem vieram à frente, orgulhosas. Às vezes apoiadas na sua própria força. O Espírito Santo toca você agora. Toca você agora em nome de Jesus. Que haja uma transformação na mente. Enquanto nós cantamos essa canção, eu queria que você orasse agora por você. Pela sua mentalidade, assim, Deus, faz uma mudança dentro de mim. Metanoia, arrependimento. Diga isso para Ele e me leva ao verdadeiro arrependimento. Deus, não quero ter remorso. Eu quero ter arrependimento verdadeiro. Que Romanos 12:2 seja real na minha vida. Que a palavra se torne viva dentro de mim. Nós vamos orar agora. E nessa primeira oração nós vamos começar a orar por libertação na mente agora. Tem pessoas que têm históricos de doenças mentais na família, que vem de geração em geração. Doenças mesmo mentais.
incluindo Alzheimer, incluindo tantas outras doenças. E nós vamos orar agora por libertação. Você crê nisso? Você vai orar agora. Mesmo você que não está aqui na frente, você que está aí, você vai começar a orar, interceder. Nós vamos orar por libertação agora na mente. Porque a mente tem sido um campo de batalha. O inimigo quer esse ambiente. Ele quer controlar a mente. Pai, em nome de Jesus, coloca a mão na sua cabeça. Nós damos uma ordem agora no poder do nome de Jesus. Existe uma guerra espiritual que nós não vemos, que não é contra carne e sangue. Deus, contra principados e potestades, que vem de geração em geração atormentar a mente. Oh Deus, em nome de Jesus, nós declaramos libertação agora. Libertação agora de toda doença mental. Em nome de Jesus, de toda falta no cérebro agora, de toda substância química, Deus, no cérebro que falta, de toda ponte agora, em nome de Jesus, nós declaramos curadas, restauradas agora, contra todo ataque do mal, em nome de Jesus. Pensamentos malignos, mentirosos, oh Deus, em nome de Jesus, derrama o teu sangue agora. Derrama o teu sangue. Ah, pensamentos de rejeição, de morte, de abandono, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai. Sai agora. Sai agora em nome de Jesus. Oh! Talvez algumas pessoas aqui têm uma mente tão escassa que você vive, por mais que você tenha até em abundância, mas você vive como alguém que não tem. Você não consegue desfrutar, você não consegue celebrar. Você acaba caindo na mesquinhez, catando moeda, guardando, não sendo generosa, fazendo conta, sabe, às vezes coisas tão pequenas. Tem dificuldade de doar coisas, tem dificuldade de abrir mão, porque você viveu com pessoas que viviam sempre nessa escassez, guardando. Pessoas que viveram famílias muito pessimistas, tudo era difícil, tudo era ruim. Você hoje não consegue olhar para as pessoas e celebrar a vida das outras pessoas. Você às vezes inveja, você fica achando coisas erradas. Parece que você, na tua ótica, ninguém presta. Em nome de Jesus, o Senhor está mudando isso agora. Metanoia sobre a sua vida, generosidade, uma mente livre agora em nome de Jesus para aquilo que Deus quer fazer. Mente livre para as pessoas, para os relacionamentos. Eu te abençoo em nome de Jesus. Quer que você seja uma bênção por onde você for, que você seja cura, restauração por onde você for. Que não seja peso, mas que seja bênção. Você não tem mais o seu passado para pôr desculpa. O seu passado foi apagado. Existe uma nova vida para você. Oh! Receba agora uma mente nova. Receba agora uma mentalidade nova do Espírito sobre a sua vida. Agora eu quero que você encoraje alguém que está do seu lado. Você vai praticar isso agora. Você vai dizer, você não vai desistir. Mesmo que você não conheça ela, olha com amor. Você não vai desistir. Olha para mim, você não vai. Você vai prosseguir. Deus vai te fortalecer para isso. Você não vai. Diz para ela, não desiste não. Você é mais forte do que você imagina. Encoraja. Você foi chamada para vencer. Não é hora de desistir, não é tempo de parar. Vamos prosseguir, eu te ajudo. Fala para ela, eu vou te ajudar. Abraça, acredita. Oh! Da próxima vez que vir um desafio, presta atenção. Próximo desafio,
Você não vai fugir. E você não vai dizer assim, ai, não vai dar certo. Você vai dizer, vou vencer, pode vir. Eu vou conseguir. E assim como pensa assim como você pensar, você vai ser. O que é que você vai pensar a partir de hoje? A Bíblia diz que assim como você pensa, você é. Agora eu queria que você declarasse quem você é para Deus agora. Declara quem você é. Diga quem você é. Agora isso, declara. Coragem, declara quem você é. Você é amada. Isso, você é corajosa. Você é excelente, tem um espírito de excelência. Você é inteligente. A coragem dentro de você é isso. Você é amável. Você se importa com as pessoas. Você é generosa. Aleluia, eu te abençoo com virtudes do céu. Você vai sair desse lugar em nome de Jesus, com uma mente nova a partir de hoje. Uma mentalidade curada no Espírito. Amém.